E aí, pessoal, é o seguinte, prestem muita atenção nessa aula que tudo que eu passar aqui vai cair na atividade de vocês. Eu vou falar pouca coisa, mas todas as coisas são bem importantes. Então, primeiro, lembrando que eu falei na última aula, na última videoaula, eu falei um pouco sobre o protocolo internet. Quem não assistiu, assista a aula, a última aula da atividade 1 do quarto bimestre. E aí eu falei um pouco sobre o protocolo IP. Então, primeiro, o que é um protocolo? Protocolo de internet. O que é um protocolo? Um protocolo ele vai definir as regras, vai definir como que deve ser feita uma determinada coisa na internet. Seja comunicação, seja compartilhamento, seja distribuição, seja conexão e assim por diante. Então, um protocolo ele tem as regras de como as coisas devem acontecer. Para que são essas regras? Para justamente ter compatibilidade. Como que, por exemplo, eu, professor Danilo, tô aqui e mando uma mensagem no WhatsApp para alguém que está lá no Japão. Então, é graças aos protocolos que isso é possível. Então, o protocolo ele vem para padronizar a comunicação de rede, a comunicação de internet. Então, para isso que serve o protocolo. E aí existe protocolo para várias coisas. Então, por exemplo, para você enviar um e-mail, existe um protocolo específico para e-mail. Então, é com base nesses protocolos que é possível fazer tudo o que é possível na internet de forma global. Então, existe o protocolo e o mundo inteiro, qualquer fabricante, qualquer país, qualquer lugar do mundo é obrigado a seguir esse protocolo se quiser fazer parte da internet. Então, é o seguinte, aí eu falei sobre o protocolo IP, e aí o protocolo IP, as principais versões do protocolo IP é o IP versão 4 e o IP versão 6. Essas especificidades de cada versão, vocês vão ver só no terceiro ano, que vocês vão ter uma disciplina de redes de computadores. Então, aqui eu só quero que vocês entendam o que é um protocolo IP. Então, o protocolo IP, ele basicamente vai ele vai definir um endereço para você, e aí esse endereço, e aí preste muita atenção nessa parte, que existem dois tipos de endereço IP. Você tem o seu endereço IP público e você tem o seu endereço IP privado. São coisas completamente diferentes. Qual que é a diferença do endereço IP público para o endereço IP privado? O público, como o próprio nome diz, é um endereço IP que está disponível na internet. É um endereço IP que está público para o mundo. Qualquer pessoa do mundo enxerga esse endereço IP. Então, por exemplo, quando você acessa esse site aqui, ó, meuip.com.br, ele te diz qual que é o seu endereço IP público. Nenhum site sabe o seu endereço IP privado. Então, por exemplo, quando você está lá no IFRO, no Laboratório de Informática, e acessa esse site aqui, ó, meuip.com.br, você vai enxergar o endereço IP público do IFRO. Aí, professor, o IFRO inteiro, todos os computadores do laboratório têm o mesmo endereço IP público? Sim. No caso do IFRO, sim. Qualquer computador do laboratório vai ter o mesmo endereço IP público. Então, por exemplo, quando você vai acessar o Facebook, quando você vai acessar o AVA, quando você vai acessar o Twitter, qualquer site, quando você vai acessar qualquer site, o site ele só sabe que quem está acessando é o IFRO. O site ele só sabe o endereço IP público do IFRO, mas não sabe qual é o computador que está acessando. Ele só sabe, por exemplo, esse IPX aqui pertence ao IFRO, então é alguém do IFRO que está acessando o site, mas não se sabe quem. Quem sabe o computador que está acessando é o próprio IFRO. Só o IFRO sabe de onde está vindo a requisição. Só o IFRO sabe endereço IP privado. E aí, o endereço IP privado
como o próprio nome diz também, ele só é enxergado dentro da rede interna, ou seja, só o IFRO enxerga o endereço IP privado. Então, o Facebook não sabe o seu endereço IP privado, o Twitter, esse site meu IP aqui, ele não sabe o seu endereço IP privado. Então, só o IFRO, no caso, se você estiver acessando de dentro do IFRO, consegue saber qual computador está fazendo qual acesso. E aí, onde você vê o seu endereço IP privado? Então, primeiro, eu vou retomar um comando aqui para no Linux. Eu consigo ver também um endereço IP público dessa forma. Então, ó, deu o mesmo endereço, ó, 24.152.1.126. Está aqui, ó, 24.152.1.126. Deu o mesmo endereço. Agora, tem o seu endereço IP privado. Eu vou mostrar aqui no Linux. Daqui a pouquinho eu já mostro no Windows. Aí vocês vão ver nos dois. No Linux, você pode digitar o comando IP espaço A. Então, perceba que é uma bagunça. Então, inicialmente, vocês não vão entender isso aqui. Mas nessa lista gigante, nesse monte de palavras aqui, vocês vão ver que tem aqui um inet. Esse inet aqui é onde tem meu endereço IP. Ó. Então, o meu endereço IP privado é 192.168.0.162. Esse é meu endereço IP privado. E perceba que é bem diferente do meu endereço IP público. Então, esse endereço aqui, o site não consegue ter acesso. O site que eu estou acessando, qualquer site que eu acessar, não vai saber de onde está vindo essa requisição. Não vai saber esse endereço aqui. Beleza? Agora no Windows, como é que eu vejo esse endereço IP privado aí? Então vamos lá no Windows. No Windows é fácil, olha. Você vem aqui, botão direito em cima, na verdade você clica aqui, ó. Tá vendo esse ícone de acesso à internet do computadorzinho aqui? Então você clica nele. Clicando nele tem aqui, ó, configurações de rede e internet. Aí você clica nesse configurações de rede e internet. E aí vai ter aqui propriedades. Clicando em propriedades, você vai ter aqui o seu endereço IP, ó, endereço IPv4. É esse endereço aqui que vocês conseguem ver. Esse endereço IPv4 é o endereço IP privado de vocês, tá bom? Então é assim que vocês olham no Windows. Como é que eu vejo o endereço público, o endereço IP público no Windows? É da mesma forma. Você acessa o seu navegador, seu Google Chrome, sei lá, qualquer coisa, e acessa aquele site lá, meuip.com.br, que vai mostrar seu IP público lá no Windows também. Então, isso aqui funciona tanto no Windows quanto no Linux. Então, tenham isso em mente e saibam diferenciar o endereço IP público do endereço IP privado e saiba também como descobrir o seu endereço IP público e o seu endereço IP privado. Então, já mostrei isso para vocês. Agora eu vou mostrar o último assunto de redes que a gente vai conversar, que é o DNS. Então, o que é essa sigla aqui, ó, DNS? O DNS, pessoal, é um protocolo de nomes. Como assim? É um sistema de nomes de domínio. É o que significa essa sigla aqui. O que esse DNS faz? O DNS, pessoal, ele serve para dar nomes aos endereços IP. Então, como assim, professor? Então, vamos fazer uma analogia aqui. Vocês têm número de CPF. Você acredita que todos vocês têm CPF, certo? O DNS é basicamente para eu não precisar decorar o CPF de todos vocês. Então, o DNS é o que vai dar o nome para vocês. A pessoa com um CPF e tal, não,
elas têm um nome, se chama Danilo. Então eu não vou chamar pelo CPF, eu vou chamar por Danilo. É exatamente o que acontece nos sites. Na hora que você digita lá, por exemplo, facebook.com, você está digitando o nome do site. Mas aquele site ele tem um endereço IP. Esse IP é a analogia que eu fiz com o CPF. Esse IP, endereço IP, é o que é gerenciado pelo DNS. E o DNS ele é basicamente só para isso, pessoal. Ele vai associar um endereço IP com um determinado site. Então, por exemplo, na hora que você digita lá no seu computador, facebook.com, o seu computador vai lá no DNS, vai perguntar, olha, qual é o endereço do facebook.com? Quem é o facebook.com? Aí o DNS vai responder, olha, o facebook.com é o endereço, não é esse aqui, tá? É só de exemplo. O Facebook é o endereço 12.34.56.78. Aí o seu computador, tudo isso é automático, você não vê isso acontecendo, mas acontece. Aí o seu computador vai lá, tá bom, agora eu vou lá no 12.34.56.78. Aí sim você foi lá no servidor do Facebook e o Facebook te devolveu para o seu computador aqui o site em si. Aí sim que você vai ver o site. Então, isso sempre acontece, tá pessoal? Algumas vezes isso não vai acontecer, por quê? Vamos supor que você acessou o Facebook tem 5 minutos. Se você fecha o Facebook e vai tentar acessar o Facebook de novo, já vai estar salvo no seu computador o endereço. Aí isso aqui, ele fica salvo temporariamente, fica salvo por um tempo. Então, não é toda vez que você for acessar um site que isso aqui vai acontecer, porque fica armazenado no seu computador. Então, seu computador, quando for acessar o Facebook de novo, ele já sabe que o Facebook tem esse determinado endereço. Conseguiram entender que o DNS ele gerencia os nomes dos servidores, gerencia os nomes e associa com o endereço IP de cada servidor. É isso que o DNS faz, exatamente para eu não precisar decorar todos esses endereços aqui. E aí, existe um site muito interessante que eu vou mostrar para vocês, que é o registro.br. Se vocês digitarem aí registro.br no navegador de vocês, vocês vão acessar esse site. Existe uma ferramenta chamada Whois. Whois, em português, significa quem é. Se eu perguntar, por exemplo, eu posso digitar qualquer site que tenha .br aqui. Qualquer site. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, eu digitei ifro.edu.br. Se eu digitar aqui no Whois, olha quanta informação eu tenho sobre o ifro.edu.br. Olha, o ifro.edu.br pertence ao Instituto Federal de Rondônia. Aí tem um documento aqui que eu não vou abrir para não perder muito tempo. Olha, o responsável é o Uberlando Tiburtino Leite, que é o reitor do IFRO. Fica no Brasil. E tem várias outras informações aqui, ó. Tem o contato, tem o e-mail de contato, tem a data que esse domínio, esse site foi criado, a data que ele foi alterado, a última alteração que ele sofreu. Então, esse Whois me dá muitas informações. Será que se eu digitar facebook.com vai me dar alguma coisa? Ó, consulta inválida. Por quê? Porque no caso desse site aqui, ó, esse site aqui, ele é brasileiro apenas. Mas você consegue achar outros sites, se você pesquisar na internet, você consegue achar um Whois que traz informações do mundo inteiro. Então, por exemplo, o Linux ele também tem esse comando. Se eu digitar aqui, ó, Whois facebook.com,
Ó, perceba que ele me trouxe um monte de informações. Então, fica até complicado de ler. Eu não vou ficar lendo com vocês para não perder tempo, mas eu consigo ter informações também de sites fora do Brasil. Só no caso desse site aqui, que é específico do registro.br, que é específico para site brasileiro. Então, deixa eu ver um outro site do Brasil. Vou ver da Prefeitura de Ji-Paraná. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Prefeitura de Paraná. Então, ó, o site é jiparaná.ro. Deixa eu acessar aqui. jiparaná.ro.gov.br. Será que eu acho alguma coisa aqui no Ruiz? Consulta inválida. Isso. Então, ó, esse site aqui, jiparaná.ro.gov.br, pertence à diretoria tal de tecnologia da informação de Rondônia. Então, pertence à diretoria de tecnologia de Rondônia. Aí tem esse cara aqui de responsável. Aí tem mais um monte de informação aqui também. Então, é bem interessante, você consegue descobrir essas informações. E aí, o que esse registro.br faz? Ele registra um site a um determinado IP. Então, por exemplo, você está querendo criar um site hoje. Você precisa que tenha .com.br, que tenha .br no final. Então, você precisa registrar esse site em um determinado domínio. Então, o mundo precisa saber que o nome do site que você está querendo dar é realmente seu. Então, você precisa registrar esse nome e isso não é gratuito, você precisa comprar esse nome. E aí, a partir do momento que você registra o domínio, você paga pelo domínio, aí o mundo vai saber que esse domínio é seu e vai redirecionar para o seu site na hora que digitar lá o nome do seu site. Então, conseguiu entender para que serve o DNS? Então, é o seguinte. Sobre redes de computadores, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem o próximo vídeo e aí provavelmente eu já explico a atividade de vocês no próximo vídeo. Até mais.